4 passos práticos para você escalar a sua operação de gestão de tráfego pago. Isso também vai valer para pessoas que trabalham com social media, copywriting, como agência ou urgência no final das contas. Esse passo a passo aqui é baseado em uma metodologia. Eu olhei para o passado, para os meus 8 anos de mercado, que eu trabalho com isso, que eu tenho agência, dos meus alunos, que há 2 anos eu mentoro agências, agências e gestores de tráfego, e eu identifiquei um padrão, basicamente um ciclo de vida, um passo a passo que você precisa seguir. Isso porque eu vejo muita gente errando os passos, fazendo uma coisa antes dela ser um problema, fazendo outra tardiamente, crescendo desorganizado, ficando preso no operacional, perdendo a qualidade do serviço e consequentemente os clientes e ficando estagnado e frustrado. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar quais são essas 4 etapas da vida de alguém que quer começar, por exemplo, com gestão de tráfego e construir uma agência escalável. Uma agência que fatura 30, 40, 50, 100, até 200 mil reais mensais, sem que você fique preso no operacional ou vire escravo do seu próprio emprego, do seu próprio trabalho, da sua própria empresa. Pois não é isso que você quer. Eu sei que você sonha com lucro e liberdade e que você está nisso por causa desse tipo de desejo. E aqui eu vou te ensinar exatamente o que você tem que fazer. Depois da vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenz na área para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a jornada da gestão de tráfego, das operações de agências. Daqui pra frente, pessoal, eu não vou ficar dando vários exemplos, eu vou só falar tipo da tua agência. Quando eu falar agência, entenda que eu tô falando de gestores de tráfego, urgências, consultores de marketing, social media, copywriting. Eu vou só resumir em agência, tá bom? Mesmo você sendo autônomo ou já tendo equipe. E aí você vai entender todos esses passos aqui. E muita gente divide as etapas de vida de uma agência pelo faturamento. Ah, fatura até 10k, de 10 a 30, de... Não é o faturamento que define aonde você está. Até porque eu tenho hoje mentorados que estão, por exemplo, na fase 3 e que tem faturamento ali de fase 2. Eu tenho alunos que estão em fase 2, que tem faturamento de fase 4, mas que tem problemas lá atrás. Às vezes o cara tem muito dinheiro, mas não tem liberdade. A grande verdade é que só corrigindo esses 4 passos, seguindo ele da maneira correta, você consegue ter lucro e liberdade. Dinheiro no bolso, faturamento, crescimento e ao mesmo tempo, tempo livre, sem ficar preso no operacional. Claro, você nunca vai parar de trabalhar, tá? Lá você é preguiçoso. Você sempre vai trabalhar, só que com mais leveza, com mais tranquilidade, sem tanta loucura, tá bom? A primeira fase é a geração de demanda. Geração de demanda é o seguinte, toda empresa precisa de demanda para o comercial. A função do marketing é gerar demanda para o comercial, isto é, leads qualificados. Sejam com ações de marketing orgânicas ou com ações pagas. Você pode fazer tráfego, você pode fazer conteúdo no YouTube, você pode fazer um carrossel no Instagram, você pode fazer prospecção ativa, isso também é uma atividade de marketing, você pode fazer prospecção por e-mail, por ligação, blá blá blá, etc e tal. Mas a grande questão é que todo esse leque de possibilidades, que diga-se de passagem é muito grande, ele é meio inviável e acaba te deixando um pouco confuso. Então o que eu recomendo para você? Eu recomendo que você exclusivamente escolha um formato de prospecção e faça ele por 3 meses, sem parar, porque não deu resultado. Sabe por quê? Se eu perguntar, eu já fiz isso em live antes, né? Qual que é o tipo de prospecção que mais funcionou para você? Cada um vai responder uma coisa e todos vão responder todos os tipos de prospecção. Vão falar, para mim foi WhatsApp, o outro vai falar, para mim foi ligação, certo? Se você pegar e entrevistar essas mesmas pessoas e perguntar qual que é o pior tipo de prospecção, o cara que teve resultado com WhatsApp vai falar que é ligação, por exemplo, e o cara que teve resultado com ligação vai falar que é WhatsApp. Mas como que você fala mal se tem gente tendo resultado? É igual o Facebook Ads. Tem gente tendo resultado com Facebook Ads? Tem. Se você não tá tendo, se eu não tô tendo, os incompetentes somos nós e não a ferramenta. Não é que a ferramenta não funciona, é que eu sou incompetente e ainda não aprendi. Traz a responsabilidade para você, melhora o teu processo de prospecção. Por isso que eu te falei, fica 3 meses em um único canal de prospecção, melhorando. Melhora o script, troca o nicho, muda a cidade que você está prospectando, muda isso, muda aquilo. Cada semaninha muda uma coisa com paciência, que você vai ver que você vai conseguir criar uma máquina de geração de demanda. Rodrigo, como que eu sei que eu saí da fase 1 e fui para a fase 2? A partir do momento em que você já estiver fazendo pelo menos 7 reuniões por semana com novos potenciais clientes. Se você chegar no momento onde você está gerando demanda suficiente para você, como vendedor da tua própria operação, gerar pelo menos 7 reuniões por semana, 7, 8, 9, 10, consistentemente, parabéns, você passou da primeira fase, você foi para a segunda. A primeira fase, como eu falei, é gerar demanda, gerar lead, fazer você ter reuniões com novos potenciais clientes. Quando você estiver fazendo pelo menos 7, parabéns, você passou da primeira fase.
E aí a gente chega na fase número 2, que é a fase que eu chamo que é a fase de conversão. É a fase onde você aprende a fechar bons contratos. Quer ver? Responde para mim nos comentários aqui embaixo. Um contrato de gestão de tráfego de R$5.000 é um bom contrato ou é um contrato ruim? Muita gente vai dizer que é bom porque é muito dinheiro. E muita gente vai dizer depende, porque talvez já tenha sacado que tem um depende aí no meio. Beleza. Se você cobrou R$5.000 para fazer campanhas no Facebook Ads, sem fazer criativos, apenas mandando referência para os clientes, caramba, você fechou um baita de um contrato. Porque você trabalha, entre aspas, pouco para receber muito. Só que tem gente que vai lá e fecha um contrato de 5 mil e oferece Facebook Ads, Google Ads, 2 landing pages por mês, assessoria com o cliente 2 vezes por semana, relatórios automatizados, social media com 5 posts por semana. Aí, mano, que se dane que você tá cobrando R$5.000. Você tá trabalhando o equivalente a 15 mil. Quer ver uma coisa? Vai agora num site que chama Glassdoor, tá? Procura aí. O pessoal vai colocar o nome escrito na tela aí, Glassdoor. Glassdoor é um site que mostra média salarial. Pega para você ver qual é a média salarial de cada coisa que você oferece para os seus clientes e soma. Pega um contrato, por exemplo, imagina que você tem um cliente seu que você faz gestão de tráfego, design, social media e landing page. Procura lá, salário de programador para fazer landing page, salário médio, é só colocar no Google assim, ó, salário médio, profissão que você quer, Glassdoor, que é o nome da ferramenta. Coloca isso no Google, salário médio de cada um deles e soma, para você ver o quão ridículo é o valor que você está cobrando. E esse é o ponto da fase 2. Enquanto você fecha contratos ruins, você não consegue ter escala. Você só passa para a fase 3 a partir do momento em que você bate ali seus 15, 17 mil de faturamento, mas com pelo menos um bom contrato. Não adianta. Ah, Rodrigo, se eu quiser fechar, por exemplo, quero chegar em R$20.000, eu vou fechar 40 clientes de R$500. Isso é matematicamente impossível. Talvez alguém já tenha feito isso? Sim, mas eu não me orientaria por exceções e sim por regras. Geralmente, clientes pequenos dão o mesmo trabalho do cliente grande, se não até mais, e pagam bem menos e vão sugar sua alma. Você pode até ter o dinheiro, mas você não vai ter a liberdade. Etapa número 3 da escala é a etapa de gestão. É a hora onde você sai completamente do operacional. A etapa de gestão passa por muitas fases. Talvez ela seja a segunda etapa mais longa, porque a próxima etapa ela é mais longa ainda, né? Essa etapa ela é muito longa porque o primeiro passo dela é você fazer um recrutamento correto. É você identificar dentro da tua operação coisas que você está fazendo que não colocam dinheiro na sua operação, para você contratar pessoas para pegarem essa, para você poder focar no crescimento financeiro da empresa. Por exemplo, se você tem que fazer um relatório para o cliente, essa atividade tem que ser de outra pessoa. Se você vai subir uma campanha, essa atividade tem que ser de outra pessoa. Atividades que não estão diretamente ligadas ao crescimento não devem mais ser suas a partir do momento em que você entra na fase 3. Depois que você já passou a 1, passou a 2 e entrou na 3. Então você vai iniciar um processo de recrutamento. Você tem que entender o que você quer, fazer uma estatística de recrutamento, contratar pessoas, pode ser PJ, não tem problema, não necessariamente precisa ser CLT. Na verdade, a maioria das vezes não vai ser CLT. Você vai contratar pessoas para trabalhar para você. Aí você vai criar um processo. É nessa fase que se cria processos. Eu vejo às vezes a galera chega lá, quero criar os processos da minha agência. Você fatura quanto? 5 mil. Tem quantos clientes? 3. Processo, velho. Pelo amor de Deus, nem se você quiser, você tem tanto trabalho para precisar de processo. Não se preocupe com problemas que você ainda não tem. Espera você chegar nos 14, 13, 15 mil de faturamento, aí você vai para a próxima etapa. As coisas são cíclicas, você tem que passar pelos ciclos. Tem o ciclo da fase 1, o ciclo da fase 2 e o ciclo da fase 3. Aí beleza, você vai estabelecer um processo de recrutamento, um processo de gestão interna com onboarding, beleza? Isso é muito importante você tem que ter o onboarding dos seus clientes todo mapeado, todo organizado, senão você não vai conseguir escalar. E aí sim você consegue focar 100% nas vendas durante a etapa do 3. Durante a etapa do 3, a sua atividade é sair completamente do operacional. Você só pode considerar que você saiu da fase 3 para a fase 4 a partir do momento em que você passa pelo menos 2 semanas seguidas sem mexer em nada operacional por mais do que 4 horas. Como eu disse, nunca vai acontecer de você ficar 1.000.000% fora do operacional, certo? Mas a partir do momento em que você gastar menos de 4 horas semanais, no operacional, você já consegue subir para a fase 4, que é a tão queridinha fase de escala. E antes de eu explicar a fase de escala, eu quero que você aperte no like aqui embaixo e quer ganhar um presentinho? Você quer que a minha equipe, os meus consultores, façam um diagnóstico da tua operação de tráfego pago, identifiquem em qual etapa você está e como que você pode implementar a nossa metodologia para te levar para o próximo nível? Então, aqui na descrição vai ter um link para você agendar uma sessão estratégica com alguém da minha equipe. Uma call de 30 a 40 minutos, onde eles vão identificar em qual etapa você está e o que você tem que fazer. E no final, vão te apresentar uma proposta para que eu, pessoalmente, possa trabalhar na escala da tua agência pelos próximos 6 meses. Toca no link aqui embaixo e agenda, que é 100% gratuito. Agora, vamos para a fase número 4.
Fase 4 é a fase de escala. E a escala, muita gente não entende exatamente o que é escala. Mas escala significa basicamente aumentar o seu faturamento sem aumentar o seu custo na mesma proporção. Na mesma proporção, né? Mantendo uma margem cada vez um pouquinho maior. Agência, escala. Mas, cara, é muito diferente, por exemplo, do Spotify. O Spotify tem muito mais escala do que uma agência. Mas a agência também consegue escalar. Mas ela nunca vai conseguir escalar só com você vendendo. Eu sou um excelente vendedor. Eu, Rodrigo, eu me considero um vendedor ótimo. Só que eu sou um puta vendedor, mas se tiver 3 vendedores medianos vendendo todos os dias, eles vendem mais do que eu. Você entendeu o que é escala? A fase de escala é quando você delega o comercial. É a última coisa que você vai tirar da tua mão. No começo você pode até delegar, por exemplo, a prospecção, a fase de abordar e marcar a reunião. Mas a fase de negociar e fechar mesmo, essa sim fica mais pro final. É na fase de escala que você vai contratar vendedor. Por quê? Nessa fase você já tem que ter dinheiro. Porque vendedor, se você contratar um só, não vai ser uma boa experiência. Você tem que contratar em pares para gerar competitividade e resultado no final das contas. Só aí você consegue de fato escalar a tua agência. Só nessa etapa que você vai conseguir ter escala, que é quando você tem um operacional que funciona sem você e um comercial que funciona sem você. E você vira basicamente um maestro de todo esse processo. E aí sim consegue ter a tão sonhada escala. Gostou dessa metodologia? Essa é a metodologia que nós usamos na nossa mentoria. E como eu te falei, você pode degustar essa metodologia de maneira gratuita através de uma reunião de sessão estratégica. O link está aqui na descrição, é só você preencher todos os dados lá, alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e aí a gente começa essa nossa conversa. No mais, não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal. Aqui a gente solta 2 vídeos por semana com o melhor do marketing digital, tráfego pago, escala e muito mais. Forte abraço e até o próximo vídeo.